Vamos lá, tá? Eu já estou junto com o pessoal de Varginha aqui como é que fala? Em preparação para estarmos aí junto com vocês no carnaval, né? Na nossa festa aí. Vamos chamar de festa que é melhor do que chamar de encontro do carnaval, né? E o que que acontece? Tá vindo um turbilhão de coisas para poder conversar com vocês, entende? Então, estamos aqui agora tentando separar uma coisa da outra para dar uma sequência lógica, né, em tudo que a gente tem falado e conversado e compartilhado e recebido também aí, né, nas nossas reuniões de sábado, né? E evidentemente que talvez apareçam pessoas que não estejam sintonizadas na mesma frequência do que a gente. E também temos que estar preparados, né? Porque está escrito lá que o bom dispenseiro, né, ele tira coisas leite e carne gorda do mesmo embornal, né? Vamos colocar assim. Então, nós temos que estar preparados para estar com convicção, né, das coisas que o Cristo, né, tem nos revelado. E coisas importantes, né, que eu tenho visto, a gente tem falado, né, lembra da ceia? Eu já falei algumas vezes aí em Garanhuns, acerca de você tomar a ceia, né? E quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, ele está falando de uma outra performance, né? Fazer isso em minha mente, tá? Porque memória dá conotação da morte. Então, ele não está mais com a gente, né? Então, aí nós vamos fazer em memória, né, de quem não está mais entre a gente. Ou seja, isso é um pensamento humano, não é o pensamento de Cristo. E nunca foi o pensamento de Cristo. Aí eu lembrei de uma palavrinha, né, que eu já tinha escutado ela na época de Ribeirão Preto, o Manel deve lembrar, né? Eu não sei vocês aqui se vocês vão lembrar, né, da palavra parousia. Lembram? E foi dada uma ênfase muito interessante, né, nessa palavra, né? Porque no Novo Testamento aparece ela 24 vezes. E dessas 24 vezes é traduzida 22 vezes como vinda. E quando fala em vinda, aí o Manel chegou aí, vai me ajudar a defender a tese. Manel, estou falando de parousia. Você lembra disso ou não? Já saiu de novo. Bom, o que que acontece? A palavra foi mal traduzida, porque dessas 24 vezes que ela aparece, né, no grego, foi traduzida como vinda. E 2 vezes só como presença, que é o sentido mais amplo e mais realístico da palavra. Porque se a gente fala vinda, né, a gente está esperando alguém externo a nós. Ou seja, quando Jesus, né, vier, e não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do corpo multimembrado, nós estamos falando da mente de Cristo, nós estamos falando que ele é o cabeça do seu corpo. Nós estamos falando que nós estamos inseridos nele. Consequentemente, né, a palavra tem que ser no sentido amplo. A presença de Cristo em nós. Percebe? Isso já está acontecendo. Então não é algo para um futuro, nem longínquo e nem perto. É para o nosso hoje. Tá? E ele não veio, ele está presente em nós. Percebe? Então a parousia está pairando em nós. Tá? E é justamente ele em nós, né, a esperança de glória, que para nós já não é mais esperança. Nós estamos vendo claramente que a presença dele em nós está nos transformando, né? E a gente está se apropriando, né, de vendo somos transformados conforme ele é. E nós
além de ver nos irmãos a presença de Cristo, a parousia de Cristo, diante do espelho também você pode também ver Cristo presente em você, né? E você também ser transformado pela constatação de Cristo em você. E é um exercício diário que nós estamos fazendo, percebe? Isso transcende um pouco, né, o que a gente aprendeu nas nossas comunhões na época que a gente frequentava a igreja e, né, tinha alguém exercitando autoridade sobre as nossas vidas e tudo mais. E com essa... Nós tivemos um ganho muito grande, né, com esse tipo de reunião. Nós tivemos um ganho muito grande com esse tipo de comunhão que nós temos entre nós, tá? E eu tenho visto claramente, né, um amadurecimento profundo no nosso meio. Não é um crescimento sozinho, né? O Anselmo não cresce sozinho. Nem eu tampouco cresço sozinho, né? Bom, eu cresço sozinho só para os lados. Aí é uma outra situação minha, né? Mas é uma questão particular minha, né? Mas o crescimento espiritual, não, é junto com vocês, tá certo? Consequentemente, né, não é uma coisa dissociada da nossa unidade corporificada. É algo dentro do corpo de Cristo, entendeu? Então, por exemplo, né, temos algumas questões de palavras que nós temos que traduzir melhor, né? Quando a gente fala de memória, né, fazer isso em memória, você tem que se lembrar e exercitar uma postura de fé muito mais ampla. Fazer isso na mente de Cristo. Então, você vai tomar ceia, faça isso na mente de Cristo. Percebe? Na questão da vinda de Cristo, não é vinda mais, é presença de Cristo. Percebe? Parece que não muda muito, não, mas para mim muda tudo, entendeu? Esse contexto de fé que nós temos falado nesses anos todos aqui, que nós temos comungado uns com os outros. Bom, o que acontece? A gente, por exemplo, né, quando eu falo lá, né, que nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo, percebe? Eu não consigo mais me fazer entender, ou então sentir no meu coração essa palavra imagem, porque a imagem eu já recebi lá na criação do homem, né? Quando o pai propôs em fazer o homem, a proposta era: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E logo no verso seguinte está bem claro lá: e Deus o fez à sua imagem. Então a imagem já está já faz parte do nosso da nossa bênção inicial, tá? Agora o processo da semelhança não, entendeu? E tem várias passagens no Novo Testamento que fala e insiste em falar, né, que nós obteremos a imagem de Cristo. Tá? Agora, o que é imagem? Por exemplo, né, você diante do espelho, você tem a imagem, né, refletida. Ali é uma imagem. Tá? Agora, quando você fala semelhança, é diferente. Porque semelhança é alguém que tem as mesmas qualidades, o mesmo DNA, a mesma postura, o mesmo nível de comunhão, percebe? É um semelhante. Percebe? Então, é diferente. E, para mim, é necessário que a gente coloque a palavra no seu devido lugar. Entende? Por isso que eu falei para vocês que eu estou tomando liberdade, né, na minha Bíblia, pelo menos, eu tenho riscado, né, a palavra imagem e colocado lá bem claro: a semelhança de Cristo, a semelhança de Cristo, a semelhança de Cristo. Porque eu preciso exercitar fé nesse nível em que a fé que Cristo me deu me faça um ser igual a Cristo. Percebe? E a imagem de Cristo é uma coisa, né? Nós começamos a imagem, nós estamos refletindo Cristo. Isso não quer dizer que Cristo está em nós, percebe?
Isso não quer dizer que nós estejamos dentro do contexto de Cristo para esse momento, que nada mais é do que a manifestação de Cristo no seu corpo multimembrado, cujo corpo nós fazemos parte. Ou seja, o nível de discernimento nosso cresceu, se ampliou, entende? Então, eu não quero parecer arrogante para vocês. Quem é o Ronaldo para poder mudar, né? Porque a palavra fala que nós não devemos mudar nem um tio, nem nada da palavra, porque nós teríamos anátema, tá? Agora, eu quero, pelo poder, pela unção do Espírito Santo que habita em nós, a gente ter um discernimento claro do que é que está acontecendo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, é nesse exercício, né, ministerial, né, de pessoas já crescidas, né, que nós estamos buscando, né, a plenitude da divindade, ou a estatura de varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo, que nós estamos buscando, justamente, para mim, é o processo deflagrado pelo Espírito de Cristo em nós, nos levando à semelhança, porque a imagem nós já temos, tá? Tem algumas situações aí que nós precisamos de estar sempre nos relembrando, né? Por exemplo, lá em Marcos 13, 27, tá? Ele fala que ele enviará os anjos para reunir os seus escolhidos. Então, tem uma casta de gente que, por fé, qualquer um que tenha fé pode ser inserido nessa casta de gente, né? Então, o primeiro exercício de fé, caramba, eu quero ser um desses escolhidos que os anjos de Deus irá reunir, né? Que vai passar na extremidade da terra todinha e vai reunir essas pessoas, tá? Guardem essa situação. Você é um escolhido, tá? 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tá? De novo, você é escolhido, você foi eleito, ok? Guarda de novo. Efésios 1. Aqui já começa uma situação em que a gente foi e está sendo preparado para voos mais altos, ou então para mergulhos mais profundos, se você quiser, tá certo? Lembrar que o crescimento, olha bem, né, é comprimento, largura, altura e profundidade, percebe? Lembre-se, você cresce em 4 dimensões, ok? Você não cresce somente em 3 dimensões, tá? Agora, vamos ler lá em Efésios. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Bom, aqui, pessoal, os nossos pastores de outrora nos prepararam, mas penso eu, nos prepararam bem timidamente, né, desse discernimento da nossa pré-existência antes da fundação do mundo. Porque como que Deus poderia escolher alguém antes da fundação do mundo se esse alguém não existisse? Como que ele poderia predestinar alguém antes da fundação do mundo se esse alguém não existir? Estão me entendendo? Quer que eu leia de novo aqui para vocês pegarem o tamanho do negócio? Não sei se eu complico a vida de vocês, tá? Eu consigo conviver muito bem, muito tranquilamente com essa situação. Porque eu vejo claramente que nós já tínhamos sido escolhidos nele antes mesmo da fundação do mundo. Está bem claro aqui, olha, pessoal, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós já fomos escolhidos, nós já fomos eleitos. Percebe? Nós temos que tomar a consciência exata do que é que aconteceu com a gente antes da fundação do mundo. Nós já adorávamos El Elyon, nós já adorávamos Cristo, nós já nos alegrávamos nele, mas como por um espelho, ou seja, nós refletíamos a imagem. E hoje nós estamos exercitando a semelhança. Percebe? É por isso que nós estamos aqui encarnados. É muito forte essa situação. Nós passamos, né, de uma percepção, né, de um discernimento, de ver Cristo antes da fundação do mundo, pelo ser espiritual que nós éramos, nós já existíamos, está bem claro aqui para mim, tá certo? Não é nem questão de revelação, é questão somente de interpretação de texto. Ele não poderia escolher algo que não existisse. Vocês concordam comigo? Levantem a mão, por favor, se vocês concordam. Ou se tem, como é que fala? Se tem controvérsia, a gente vai continuar falando, tá? Porque para mim é muito claro. Por que você é especial? Porque você não tem nada de especial, mas você é especial. Porque Cristo está em você e ele em você te torna especial. Percebe? Então, esse momento aqui agora é um momento da manifestação ou da parousia de Cristo em nós, né? Cujo mistério foi revelado primeiro aos gentios. Fala aí, Manudinha. A fundação do mundo, ele está se referindo à formação da Terra. Sim. Mundo, sim. Sim. Agora, então, agora eu vou isso. Você. Ou seja, a fundação do mundo se o mundo não existia. Irmã, a senhora era um ser espiritual. Então, a senhora é bem mais velhinha do que a senhora acha que a senhora é. Sei. Não, agora entendi. A senhora é bem mais antiga do que a senhora acha que a senhora é. Entendeu? E todos nós somos bem mais antigos do que nós achamos que nós somos. Percebe? Chegou à conclusão. Ou bem mais novo, né, Ronaldo? Comparado com a eternidade, nós somos bebês. Comparado, né? Aquele detalhe. O detalhe todo é o seguinte: isso não nos fazem especiais. Percebe? Mas a constatação da nossa pré-existência, antes mesmo da fundação dos mundos até, tá? É importante porque é o seguinte: o que é que nós estávamos fazendo em Cristo antes da fundação do mundo? Percebe? E hoje as religiões falam, olha, se você for bonzinho, aí você vai para o céu, lá no céu você vai adorar a Cristo Jesus. Gente, é meia verdade. Uma meia verdade é mentira inteira. Entendeu? Por que é meia verdade? Nós já fazíamos isso antes da fundação do mundo. Nós já estávamos em Cristo.
adorando-o. Percebe? E refletindo a sua glória por imagem. Aí, Cristo é o Elion, nos propuseram uma situação de ser feito a imagem com o potencial da semelhança. E você topou, tanto é que você está aqui encarnado hoje. É essa posição espiritual que nós temos que ter. O porquê que você está aqui? Porque você foi escolhido, você foi eleito, você é a nação santa, exclusividade de Cristo Jesus. É onde ele está habitando hoje. A parousia dele está em você, que você é coparticipante da sua natureza. Eu estou tentando falar com palavras algo que a gente é muito maior do que o que eu estou falando aqui, entendeu? Mas eu quero colocar no coração de vocês essa determinação de entendimento do que é que está sendo processado no seu coração, do que está sendo processado na sua mente. Porque nós temos que ter o discernimento desse processo para nós entendermos o nosso momento. O que é que está em jogo hoje? É a manifestação da plenitude de Cristo em nós. E primeiro nos gentios, para depois ser nos judeus. Entende? E nós precisamos trabalhar essa situação, porque para isso vai precisar de fé. E nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora nós sabemos certinho que é o seguinte, a fé tem que ser talhada por obras. E as obras é nada mais, nada menos que o exercício de fé em si mesmo. Ou seja, você tem que crer que Cristo está em você. Você tem que crer que Cristo se manifesta em você. Você tem que crer que a parousia de Cristo está em você. Você tem que crer que você é coparticipante da natureza de Cristo Jesus sobre a face da terra. Você tem que crer que Ele em você é tudo o que Ele quiser ser em você. Você tem que crer que as obras maiores vão te acompanhar onde você quer que esteja. Porque, afinal de contas, você crê que Cristo está em você e a plenitude da divindade habita em você, porque você faz parte do corpo de Cristo multimembrado. E ninguém pode te segurar. Você tem Cristo em você. Consequentemente, você não pode negar o poder de Cristo que habita em você. As obras de Cristo que Cristo fez, você também fará. Porque você, no corpo de Cristo, nada mais é do que a semelhança de Cristo sobre a face da terra. E nada nos será impossível. Vocês conseguem dimensionar o negócio? Vocês estão conseguindo perceber o que é que está sendo ministrado em nossos corações há muito tempo? Vocês conseguem perceber a grandiosidade que é essa manifestação do Espírito de Cristo Jesus sobre você? Sobre o corpo multimembrado? Entende? Nada nos será impossível. Afinal de contas, é a semelhança de Cristo que está sendo colocado à vista de todos os homens sobre a face da terra. Por um único ato de fé. Você crê nisso. Agora, se você não pensa, você não vai crer nisso. Entendeu? Eu estou falando para você pensar. Porque você tem que exercitar fé no teu pensamento. Porque não são os seus pensamentos, são os pensamentos de Cristo. Afinal de contas, a mente de Cristo está sobre você. Amém. Afinal de contas, quando você toma a ceia, você toma discernindo a mente de Cristo. Percebe? E Cristo em você, ele vai ser o que ele quiser ser. Ele vai manifestar o que ele quiser manifestar. Ele vai fazer milagres na intensidade que ele quiser fazer. Afinal de contas, você nada mais é do que um servo dele. Agora, se você quiser assumir um pouco mais de fé, um conservo dele. Se você quiser, for mais ousado ainda, um amigo de Cristo. Se você for mais determinado ainda, um irmão de Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador, não me basta mais.
Percebe? O que as igrejas falaram na minha vida não me basta mais. Eu estou com fome, caramba. E é muita fome. Percebe? Eu quero ser um gordinho, mais gordinho que eu sou carnalmente falando. Eu quero ser espiritualmente mais gordinho ainda, que eu estou com fome, cara. Eu estou com muita fome. Entendeu? Eu quero realmente um alimento sólido em minha vida. Agora, se eu não tiver o discernimento daquilo que eu preciso que seja processado em meu espírito, eu não consigo exercitar a fé. Então, eu estou falando para vocês coisas preciosíssimas em minha vida, porque é exatamente isso que vocês também têm falado para mim. Entendeu? Eu não estou ministrando sozinho. Eu estou cooperando junto com vocês nessa administração do corpo de Cristo multimembrado. Agora, se eu, às vezes, aparento um pouquinho mais de ousadia, significa que já alguém me alcança, já alguém me passa, já alguém me alimenta com um alimento muito mais forte do que aquilo que eu estou alimentando. Né? Eu estou falando, estou praticando aquilo que está na palavra. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ou seja, eu creio no processo da multiplicação também, entendeu? Por isso que eu tenho um espírito disponível em ministrar, porque eu sei que certinho, se eu der algo que é de revelação do espírito, eu vou receber porção triplicada, quadruplicada, 7 vezes mais. E para mim a conta é essa, né? Agora, tem uma outra situação que fala que é o seguinte, né? A Sara, filha do Manel, foi mais ousada ainda. Ronaldo, não é 7 vezes, não. É o cêntuplo. O cêntuplo são 100 vezes mais. Percebe? Então, é mais um desafio que eu estou lançando para vocês. Fale a palavra, declare a palavra, ministre a palavra, ministre Cristo. Palavra é Cristo. Percebe? Então, ministre Cristo. Seja a expressão exata do ser que Cristo é, porque nada nos será impossível. De novo, eu vou perguntar, você consegue crer nisso? Levante a sua mão, por favor. Percebem o que é que está em jogo? Percebem a grandiosidade do que é que está em jogo? Eu sei que eu estou chovendo no molhado, gente, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, tá? Isso tem me queimado nos últimos dias aqui. Talvez eu fale a mesma coisa que eu estou falando para vocês aí na reunião lá, né? Mas eu espero que vocês me compreendam nessa situação todinha, tá? Porque eu estou num processo de não conformação com este século, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou nesse processo, entendeu? Então, toda vez que eu escuto alguma coisa, né, estou muito crítico, reconheço. O Paulo me mandou um vídeo bacana, né? O Paulo de Varginha conseguiu assistir até o fim, mas eu entrei com espírito crítico, não consegui ir nem no meio do vídeo, porque o cara falou algumas coisas que não bateram comigo. Mas eu perdi, porque no final do vídeo tem uma coisa muito importante, que é justamente o que eu estou falando. Percebe? Então, né, que é o quê? A plenitude dos gentios e o remanescente dos judeus. Entende? Para que nós experimentemos a plenitude do corpo de Cristo sobre a face da terra. Né? Agora, tem outras horas que esse espírito crítico meu funciona muito bem, entendeu? Mas eu também estou aprendendo. Tem horas que eu tenho que ir, tem horas que eu tenho que voltar, né? Por isso que eu tenho as minhas irmãs e meus irmãos aqui, para poder me auxiliar também nessa jornada que eu estou fazendo aqui. Mas, caramba, é importantíssimo nós adentrarmos, né, no corpo de Cristo multimembrado com essa visão. Nós tínhamos uma existência antes da fundação do mundo. Nós estávamos diante de Deus, adorando-o e bendizendo-o, porque Ele é santo, Ele é puro,
Ele é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós já sabemos disso. Então, esse converser que nós recebemos na nossa tenra idade espiritual aqui, quando nós participávamos das igrejas, não nos satisfaz mais. Você consegue voltar de novo para a igreja, Anselmo? Você consegue sentar lá no banco lá? Não tem jeito. Percebe? Nós sabemos que não tem mais jeito. Até vou pelo carinho que eu sinto pelos irmãos, mas toda vez que Aí é outra conversa. toda vez que a palavra não bate, eu fico com a cabeça assim, já fico... Mas você mantém o amor, né? Incomoda. Então, você mantém o vínculo de amor, esse que é importante, entendeu? Mas para você mesmo, como alimento espiritual que você tem buscado, para satisfazer a tua ansiedade de Cristo Jesus, não te satisfaz mais. Percebe? Agora, eu estou mostrando para vocês aqui uma outra perspectiva, tá? Por quê? Porque eu ainda não entrei nisso, eu estou falando de coisas que eu não conheço direito. Mas está na palavra, caramba. Eu estou chamando vocês aqui para uma situação aqui que eu ainda não experimentei. E se nós nos determinarmos, nada nos será impossível. Porque nós estamos falando de coisas coerentes com a natureza de Cristo, não coerentes com a natureza do Ronaldo. Percebe? Estou falando de coisas coerentes com a natureza de Cristo. Cristo em nós, esperança de glória. Percebe? É o processo da semelhança de Cristo. Né? É nisso que me dá a ousadia de trocar o termo imagem para semelhança, entendeu? Porque o Espírito está me falando que é isso aí, entendeu? Não, eu não estou inventando nada, e eu espero que eu consiga colocá-los na mesma declaração do fogo consumidor de El Elyon, porque está consumindo o meu pecado, está consumindo as minhas limitações, está consumindo os meus achômetros, percebe? E se tiver alguma coisa de Cristo em mim, e eu penso que existe, porque eu tenho fé por isso também, que eu também não comecei a andar com Cristo hoje, eu já ando há algum tempo, né? Vai sobrar o ouro refinado de Cristo, que habita em mim, percebe? E isso vai redundar em louvor, honra e glória do Cristo que eu sirvo, percebe? E esse trabalho não é um trabalho individual, é um trabalho que eu estou fazendo em Cristo, no seu corpo multimembrado, que pela fé eu declaro que eu faço parte. Porque é pela fé também que cada um de vocês está declarando que você faz parte. E a gente tem visto coisas miraculosas de Cristo se estabelecendo em nossas vidas. De novo, eu vou pedir para você. Você crê nisso? Levante a sua mão. Eu vou fazer vocês fazerem um tantão de situação hoje, de levantar a mão, tá? Agora, se você não crê nessa situação, eu gostaria de conversar, que às vezes você tem alguma pergunta que, de tudo que eu tenho falado aqui, que ainda não te soou bacana, entendeu? Eu gostaria de esclarecer, eu gostaria de pedir para que o Espírito revele realmente se é isso ou se não é isso, ou se é uma outra coisa que eu ainda não sei, porque eu também estou num processo de busca.